Bem-vindo ao Clube dos 545 e vamos continuar hoje a nossa meditação no capítulo 11 do livro de Números. Você já passou por uma depressão? Conhece alguém que está passando por uma depressão? Ou talvez um esgotamento? Essa pessoa está sobrecarregada? Há um grande perigo, né? Nesse processo ficarmos com a alma seca. E é sobre isso que eu quero falar. O tema de hoje é uma alma seca. O verso-chave é o verso 6 desse mesmo capítulo. Diz assim: Mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. A comida trazida ali do Egito já tinha acabado há muito tempo. Os pés cansados de andar por aquele deserto, né, carregar aquelas tendas, naquele calor intenso, deixaram o povo extenuado, abatido. E eles não conseguiram enxergar o cuidado de Deus até ali, mas começaram a reclamar da sua sorte. Deus, então, na sua ira, castiga aquele povo. Manda fogo nas extremidades do arraial, muitos morrem. Moisés ora, intercede por eles e o fogo de Deus se apaga. Nós também temos a tendência de ser ingratos, de pensar só nos nossos problemas e não nas soluções, de nos esquecer o quanto Deus já fez e o quanto Ele é capaz de fazer. Assim como o povo tinha um mediador, Moisés, que orou por eles, nós também temos um mediador em Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Quando os dias difíceis chegarem, quando as lutas te cercarem, procure se lembrar do que Deus fez por você no passado, mas principalmente de quem Ele é. Muitos não conseguem fazer isso porque não se revestem diariamente da armadura de Deus. Não conseguem, obedecer à voz de Deus, não estão acostumados com a batalha. E é muito importante a gente dar ouvidos à voz de Deus, ser direcionado por Ele, para que nós vençamos, então, a murmuração. C.S. Lewis disse que se Satanás reduzisse, as suas estratégias, o seu arsenal, apenas a uma arma, ela seria o desânimo. Sabe, a Bíblia diz aqui nesse capítulo que havia entre eles um grupo, que foi chamado de populacho, talvez um misto ali de pessoas entre os escravos que saíram com eles do Egito. E eles começaram um burburinho entre o povo. De modo crítico, começaram a espalhar ingratidão, uma visão pessimista e causaram desânimo. O choro veio, mas não de arrependimento, mas um choro de vitimismo, um choro de uma criança mimada. Eles se lembraram de como era no Egito, mas não foi uma lembrança boa, mas uma lembrança que era um misto de comparação e nostalgia. Eles começaram a comparar o tempo agora de escravidão com a vida no deserto, ou o tempo de escravidão lá no Egito com a vida no deserto agora. E eles chegaram à conclusão errada de que a sorte deles tinha mudado. Eles estavam numa condição pior. A mentalidade daquele povo era uma mentalidade de escravo, sabe, de vitimismo, de ingratidão, de escravidão. E o que levou eles à murmuração, ao pessimismo, ao desânimo. Na verdade, eles não tinham adquirido ainda a mentalidade de filho, uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de gratidão. Quando nós temos a mente de Cristo, cheia da palavra e movida pelo Espírito Santo, podemos pensar livremente, não como escravos. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos, permitindo que os nossos pensamentos se tornem cativos à vontade de Deus, substituindo aqueles que nós pensamos por pensamentos, conforme a vontade de Deus. E isso por meio do entendimento da palavra, recebendo a palavra. Também precisamos adquirir uma fé robusta, que entende as lutas como provas, não como castigo da parte de Deus. Felizmente, aquela reclamação do povo também atingiu Moisés, que em claro esgotamento, caiu em depressão. Moisés começou a questionar o seu chamado, começou a achar pesado demais aquilo que ele estava fazendo e acabou abrindo a boca para dizer qual era o seu problema. Ele se sentia só. E mais do que se sentir só,
Moisés também pediu para morrer. Sabe, ele achou que Deus era culpado de toda aquela situação. A gente percebe que Moisés estava claramente desequilibrado. Ele tomou o problema para si, ou seja, ele deixou cair no coração, ele assumiu aquela responsabilidade, supervalorizou a reclamação das pessoas, né? E sentiu uma falsa. Nós também, quando estamos em depressão, conseguimos discernir bem as situações. Achamos que todos estão contra nós e sentimos vergonha, inferioridade e culpa. Uma das maiores causas da depressão é o esgotamento físico e emocional. Pessoas que guardam seus sentimentos, não sabem dizer não, não sabem perdoar. Pessoas que centralizam tudo para si, que controlam todas as coisas, não retiram os pensamentos maus, os sentimentos, sabe, não são trocados, os sentimentos ruins, vão guardando esse lixo interno de pensamentos e sentimentos. Essas pessoas tendem a ficar mais desanimadas e sofrer com ansiedade e depressão. Sabe, Moisés precisava de uma equipe. E Deus entendeu perfeitamente essa sua necessidade e pediu que ele levantasse 70 líderes. Talvez os mesmos que ele levantou quando o seu sogro Jetro lhe aconselhou a não fazer tudo sozinho, ali em Êxodo 18. Mas agora essa equipe não dependeria mais de Moisés, não seria apenas uma estrutura. Tiraria parte do espírito que estava sobre Moisés e colocaria nestes homens. Não basta nós termos uma visão dos céus, nem mesmo uma estrutura que funcione bem. Se quisermos evitar o esgotamento como líderes, precisamos transferir a unção. Precisamos ensinar as pessoas a buscarem o Espírito Santo e serem cheias dele. A visão do reino associada à unção do Espírito vai trazer equilíbrio nas relações humanas e vai ajudar o povo a caminhar, né, de maneira sã. Agora, a Bíblia também fala nesse capítulo que Josué, vendo que muitos profetizavam e não estavam no acampamento ali aonde Moisés, né, estava escolhendo os líderes e Deus colocando o espírito deles, ele sentiu ciúmes. Ele, como assessor de Moisés, tentou controlar o Espírito Santo, que quis decidir quem podia ou não receber da unção. Sabe, José valorizou demais as regras ao invés de ser um agente do fluir de Deus. Talvez ele viu aqueles homens como concorrentes, ou homens que não se adaptaram a uma estrutura. O conformismo de Josué os fez enxergar problemas ao invés de soluções. Ele não viu a ajuda de Deus chegando, mas apenas enxergou o lado humano, né? O lado estrutural. O que aconteceu nesse capítulo aqui, queridos, revela, né, como a alma seca daqueles homens levou vários à perdição e à condenação por parte de Deus, pois muitos foram feridos com a praga enquanto comiam as codornizes. Nem tudo o que Deus, né, permite, Ele abençoa. Preste atenção nisso. Nem tudo que chega para nós como bênção, né, é bênção dos céus. Às vezes Deus permite certas coisas para nos provar e até para nos castigar. Muitos morreram naquele dia, que ficou conhecido como as sepulturas do desejo, ou em hebraico, né, Kibrot Atavá. Alguém disse certa vez que nós temos aquilo que desejamos. Cuidado com aquilo que você deseja. Nem tudo aquilo que você deseja, né, é permitido por Deus. Às vezes Deus até permite, mas não é abençoado por Deus. Não é proibido que ele tenha coisas boas, mas provar a Deus insistindo naquilo que ele não te deu, sabe, é maldição sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude, né, a entender o que ele quer para as nossas vidas e receber isso, né, de todo o coração. Você recebe essa palavra de fé, vamos orar juntos. Senhor, nós te pedimos, tira de nós toda a murmuração, tira de nós toda a ingratidão. Dá-nos, Deus, o Pai, controle da nossa alma, que não seja mais o nosso querer, mas o teu querer em nós a cada dia. Aqueles que estão em depressão, aqueles que estão vivendo ansiosos, ajuda-os, Deus. Pai, que eles recebam, o Pai, direção do Senhor para consertar, Deus, coisas na sua vida e também para tirar todo o lixo que está dentro do seu coração e da mente, de preocupações, de medo,
Pai, de, ó Deus, julgamento, e que eles voltem a ser plenos no Senhor. Enche eles do teu Espírito hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por mais essa meditação, que o Senhor te abençoe, te guarde, e nos vemos no próximo capítulo de Números. Um forte abraço.